de hoje nós vamos falar sobre a trajetória de 2 meses saindo de Sucote, que foi a primeira cidade que eles pararam após a saída de Ramsés no Egito, em direção ao Monte Sinai. Então o tema de hoje é Em Busca do Sinal. Não, em busca do Sinai. É o sinal de Deus em Sinai. Aliás, quantos né? sinais em Sinai? Não é verdade? Verdade, 2 sinais foram fortes aí, né? Muitos. Vamos Monte falar Sinai de vários, né? É. Então, nós vamos estudar dos capítulos 13 a 19 do livro de Êxodo. Começamos então com a leitura do capítulo 13. Vamos lá, Êxodo capítulo 13, versículos 17, 18 e 21. Tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. O Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. O caminho mais rápido do Egito para a terra de Canaã, que era a terra prometida, seria subindo com mais de 1 milhão de pessoas, cruzando a região dos filisteus, que seria o sul de Canaã, atualmente a faixa de Gaza. Mas o Senhor impede. Impede por quê, Bispo G? Bom, a palavra filisteu é a palavra imigrantes, né, no original, no hebraico. E os filisteus eram um povo tão poderoso que veio da ilha de Creta e eles vieram por mar e vieram por terra invadindo. E somente todo o poderio egípcio conseguiu freá-los, não conseguiu vencê-los. Ficaram parados ali em Canaã, na região hoje conhecida como Gaza, aquela região mais litorânea, e ali ficaram 5 príncipes, né, 5 cidades, fortaleza, que os egípcios não derrotaram, então eles teriam que passar por essas cidades. Imagina passar hoje por Gaza, né, mais ou menos isso, né, com um lugar de conflito. E foi por isso que o Senhor não permitiu, porque eles iam encontrar um povo mais forte e poderoso ainda do que os próprios egípcios. E do que os cananitas que eles iriam conquistar futuramente. Futuramente. Já então seria um desafio muito alto para o momento, né? Até a palavra fala em 1 Coríntios 10, 13, que o Senhor não vai dar um desafio que você não possa suportar. Uhum. Então não era o momento de enfrentar os filisteus. Nós lembramos que a relação com os filisteus é uma relação antiga, né? Abraão, Isaac, eles conviveram com os filisteus de forma amistosa. Né? Eles conviviam ali, um respeitando o outro na mesma terra, mas o momento era outro. Era o momento em que os filisteus já não eram mais amistosos, eles tinham um domínio ali naquela região, o conflito, como o Bispo G falou, com os egípcios, então não era algo adequado para o povo de Israel naquela situação. Também, Bispo G, era um povo que não era preparado para a guerra. Nós vamos ver daqui a pouco em Amaleque, né? Imagina eles terem que guerrear. Acabaram de sair, são escravos. Vão guerrear com um povo que de estatura tem 25 centímetros a mais do que eles. Uau. De estatura. Então veja que a discrepância era muito grande, eles não estavam realmente preparados. Então eles começam a fazer um caminho, em vez de subir, veja esse mapa, quando eles saem, de vez de subir em direção direto a Canaã, eles então vão por baixo. Então a ideia é descer em direção à península do Sinai e subir depois em direção a Canaã pelo lado oriental do Rio Jordão. Então eles estão saindo ali de Ramsés, eles vão passar por Sucote, ali eles vão cruzar o Mar Vermelho e eles vão descer literalmente em direção à península do Sinai. Eu quero que coloque aí um mapa, acho que vai facilitar, que é o mapa da região do Êxodo, porque aí você vai ter uma ideia melhor. Olha lá, eles saem do Egito, então eles vão passar por toda a parte ali de baixo da península do Sinai, e quando eles forem subir em direção a Canaã, eles não vão diretamente para Canaã pelo sul, porque a região sul, na altura do Mar Morto, era de domínio filisteu. Eles vão vir pela lateral, né, pela região onde estavam 2 povos, Moabe e Amon, e ainda mais ao sul,
o povo chamado Edom. Então é legal vocês saberem isso porque nesse caminho há um objetivo, porque eles vão chegar a um lugar chamado Monte Sinai, um monte muito importante também chamado de Monte Horebe, aonde Moisés vai receber as leis e todas as atribuições dos cultos, das festas, dos sacrifícios. Assim, nasce no Sinai toda a organização cultural da civilização judaica. É muito legal isso, você ver que eles não foram sem uma orientação. A palavra fala que havia uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, tanto guiando para a direção que eles deveriam ir, como também livrando de animais peçonhentos, de muitas situações, porque o deserto é um local extremamente selvagem. E o que é interessante é exatamente aquilo que representa uma coluna de nuvem, que é a Shekinah, que é a nuvem da glória de Deus. Nós vamos ver isso depois, quando o Templo de Salomão ele é inaugurado. Essa nuvem ela vem e enche aquela casa. E também a coluna de fogo, a manifestação de sinais pelo fogo. Estas duas referências são referências do Espírito Santo de Deus, já apontando para a graça na plenitude, porque nós vivemos hoje o tempo do Espírito Santo de Deus disponível plenamente ao homem. E aí uma das grandes funções do Espírito Santo, quando o homem se abre para ele, que é ouvir a voz para viver no centro da vontade, a direção. Então, no momento de dificuldade, no momento de deserto, quem eu vou ouvir? Eu vou ouvir as vozes desse mundo? Eu vou ouvir as vozes de pessoas que não são tementes? Não. Eu quero ouvir a voz do Espírito Santo de Deus que vai guiar e a voz daquele que se relaciona com Deus com mais profundidade, aquele que se relaciona com Deus com mais intimidade, que é o sacerdote. No caso, Moisés. Então olha como essa figura ela já é presente no Antigo Testamento, o Espírito Santo já no Antigo Testamento. E o que você está colocando é tão importante, Dani, porque se falar sobre sinais, há um momento, se não me engano em Hebreus ou Romanos, eu não lembro direitinho, que faz um contraste entre Monte Sinai e o Monte Sião. O Monte Sinai é onde a coluna, onde a nuvem se manifestou até chegar lá, havia ali um fogo sobre o Monte Sinai, foi ali também que foi a manifestação do fogo, que nós vamos falar daqui a pouco para Moisés. E Jerusalém, Monte Sião, é o lugar onde se manifesta o Espírito Santo. Então esse contraste ele é muito importante, porque no Sinai veio a lei, e ali foi o poder da graça que se manifestou no Monte Sião, em Jerusalém. Impressionante. Vamos continuar então a leitura, fechamos o capítulo 13, deu para você ter essa referência forte aí, como o Bispo G falou, do Espírito Santo já no Antigo Testamento. Vamos ler agora o capítulo 14, vamos lá. Vamos lá, Êxodo capítulo 14, versículo 16 em diante. Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até o meio do mar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Então, naquele caminho que nós vimos ali no mapa, eles se deparam com o Mar Vermelho. Então, eles chegam num mar, não dá para saber precisamente se é o Mar Vermelho ou se também chamado Mar de Juncos. Mas nós vemos ali que quando eles vão cruzar esse mar, eles têm uma experiência maravilhosa, mas ela veio através da palavra, através da autoridade de Moisés. Mas é claro que quando você lê esse texto, não foi uma coisa assim tão romântica assim, porque o povo já começou a manifestar a grande malignidade
que os faria morrer no deserto, que é a murmuração. Então eles falam, olha, Moisés, que adianta nós sairmos do Egito e agora o Senhor endureceu o coração do faraó mais uma vez para ele vir atrás de nós, estamos encurralados diante de um mar, e agora o que nós vamos fazer? E muitas vezes as pessoas, elas estão na sua caminhada no deserto, na dificuldade, e em vez de glorificar a Deus, como fala Paulo, em tudo dai graças, começam a reclamar. E a gente acha que Deus vai fazer assim, né, Bispo G? Ó, tadinho, não, eu vou te ajudar, você merece. Não é bem assim, né? Ele responde de uma forma hiperagressiva, porque o Espírito Santo de Deus não se relaciona com a alma do homem, se relaciona com o Espírito. E ele fala uma coisa, se o povo quer realmente se livrar dos egípcios para sempre, fala para eles marcharem. Então a gente pensa assim, não, vai ser uma resposta diferente. Fala não, o mar só se abriu com a interferência de Moisés e quando o povo se posicionou em marchar. Então para de reclamar da tua vida e marche, não é? Por isso que nós marchamos para Jesus, porque nós sabemos que quando o povo se levanta para andar, para em direção, sair daquelas quatro paredes e se reunir como um único corpo, nós sabemos que toda a malignidade dos egípcios, que tem poder sobre aquele local, está caindo por terra, está sendo quebrado. Então havia ali um objetivo maravilhoso de Deus. Por que Deus endureceu o coração do faraó mais uma vez? Para provar o coração do povo? Também. Para saber o que estava no coração do povo? Sim. E aliás, lá na frente, Deus fala isso em Deuteronômio para Moisés, coloquei mesmo no deserto para saber o que estava no coração, provei. Mas mais do que isso, ali Deus queria destruir a última força que o Egito tinha, que era a força bélica. Assim os egípcios não teriam mais condições de se levantar por muitos anos. Então o objetivo era trazer aquele exército para as águas, porque aquelas águas destruiriam o exército egípcio. Então foi um sinal maravilhoso? Sim. Por quê? Porque Deus mostrou mais uma vez, olha quem está com vocês. 1 João 4,4, maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Aliás, Eliseu falou isso no capítulo de 2 Reis 6, né? Olha, você não está entendendo, olha esse exército de fogo nos céus, maior está conosco do que aqueles que estão com os sírios. Então entenda uma coisa, isso é algo para que você sempre se lembre. Se você quer realmente ter uma trajetória e sair desse deserto, não reclame, marche, vá trabalhar, se disponha, vá para a igreja, vá buscar um caminho, mas não fique parado na tua vida. Agora, cruzar águas é um símbolo maravilhoso. Já vemos aí de novo, Bispo G. Aquilo que seria a prática do Novo Testamento já no Antigo Testamento. O que simboliza cruzar as águas? É um divisor e é ligado às águas, né? Purificação, Espírito Santo, o próprio Jesus trazendo as águas vivas, que são referenciais maravilhosos, né? Inclusive já simbolizando o batismo. Então, valores que a gente vê que já vão sendo agregados, porque a Bíblia diz que aquilo que aconteceu no Antigo Testamento é sombra do que viria depois. E em Cristo, então, o mover das águas é algo superior, muito acima, né? Nós vemos por 2 vezes cruzar as águas, essa geração cruzando o Mar Vermelho, tendo aquela marca de um novo ciclo, saindo do ciclo da escravidão, entrando no ciclo do deserto. E nós vemos o povo de Israel depois cruzando o Jordão, porque era uma geração nova que precisava ser marcada novamente, e aí ela passa para um novo ciclo, o ciclo da conquista. Então, águas simbolizam um novo ciclo e nova vida, como o Bispo G falou, do batismo. É tão interessante porque Paulo fala em Romanos 6 que o batismo é o sepultamento do velho homem. Então, ali naquelas águas, sem dúvida, que sepultura, né? Porque todo o exército egípcio, aqueles que afligiam a alma, aqueles que colocaram peso, jugo da escravidão, agora estavam mortos, sepultados naquelas águas. Então nós vemos
Já no Velho Testamento, a graça se manifestando, um símbolo poderosíssimo. No capítulo 15, nós vemos a adoração, né, salmos, louvores da própria Miriam, que era irmã de Moisés, a irmã mais velha, e um tempo assim de agradecer a Deus. E depois eles chegam a um lugar chamado Mara. O que significa Mara? Ela vem o nome Mara. Mara, amarga. Então, inclusive dá até para fazer essa relação que nós vemos Noemi, né? Noemi, que futuramente, vamos dizer, seria a bisavó lá de Davi, tataravó, mas ela se torna amarga. E o termo é amargo, porque aquelas águas eram águas amargas e precisavam de que fossem transformadas em águas saudáveis, né? Então, foi ali que o povo, pela primeira vez, clama ao Senhor e reclama, logo em seguida, mas e depois vem aí o Senhor interferindo com um sinal maravilhoso, né? Naquelas águas amargas, o povo começou a reclamar, Moisés ouve o Senhor ensinando o quê? Pega aquela árvore e lance a árvore nas águas, e aquelas águas foram curadas. Então ali o povo pôde beber. Então é muito interessante que nós vamos ver já o cuidado de Deus. O tempo de deserto é só uma passagem. Deus não vai te abandonar no deserto. O problema é o ser humano abandonar a Deus no deserto. Foi exatamente o que essa geração ela começou a viver nas suas emoções, nos seus sentimentos. Dali eles vão para um lugar chamado Elim, um lugar de 12 fontes de águas e 70 palmeiras. É um número muito interessante do Novo Testamento, não é? Dos 12 apóstolos e os 70 evangelistas que o Senhor Jesus enviou para pregar em todas as aldeias ali da região da Palestina. Então nós vemos já uma referência do Antigo Testamento no Novo Testamento, não é? A multiplicação. Então aquela água agora multiplicada em 12 fontes e as 70 palmeiras, o ministério apostólico e o ministério do evangelista. Isso, e é interessante que o apóstolo Paulo cita, né, que os nossos pais estiveram todos e foram batizados na nuvem como no mar. Então a simbologia do batismo, então, ela tem esse vínculo com o Mar Vermelho e até com a nuvem, porque a nuvem de glória nada mais do que o batismo com o Espírito Santo. Então, um simbolismo muito importante, e agora também das águas, né? Águas do Mar Vermelho, depois o próprio Rio Jordão, esse simbolismo também do batismo, né? De um novo nascimento. Vemos aí, vamos ver agora novamente o mapa. Então, eles saem lá do Mar Vermelho. Então, eles vão sair do Mar Vermelho e eles vão descer, passando ali por todos os lugares que nós falamos, e eles vão chegar a Refidim. Então, guarda essa cidade antes de chegar no Monte Sinai. Nesse caminho, eles vão enfrentar algumas oposições. Antes de nós chegarmos à guerra com Amaleque, vamos ler Êxodo capítulo 16. Vamos lá, Êxodo capítulo 16, versículo 13 em diante. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxesses a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dará para vosso alimento. Disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Deu-lhe a casa de Israel o nome de Maná. Era como semente de coentro, branco e de sabor como bolos de mel. Então nós vemos aí o suprimento de Deus. Interessante aquilo que o apóstolo ministrou em Umarep, falando assim, que ainda que você esteja no tempo do deserto, Deus não vai deixar você na mão, você sempre vai ter um suprimento. Mesmo no deserto você vai ter o suprimento, você não vai padecer necessidade no deserto. A palavra fala também, né, Bispo G, que nem as sandálias elas se desgastaram em 40 anos andando. É verdade. Não é? Um tênis hoje, nosso pé não dura nem 1, 2 anos. Então, o povo ali naquele deserto e não iria morrer de fome, porque também o deserto não tem nada a produzir. É verdade.
Não é? E as sandálias não soltaram as tiras. Nem as tiras, né? Permaneceram firmes também, senão não adiantava nada, né? O solado tá bom e o resto tá quebrando. Verdade. Agora é interessante porque Deus provê a carne, eles começaram a reclamar de tal forma, até de uma forma injusta, né? Mas a gente tinha carne, a gente tinha pão abundante, mas a qual preço? Ao preço da escravidão, ao preço da morte? Eu vou ser sincero, você acha que era carne de primeira? Era resto. Muitas coisas que eles comiam ali, vergonhosamente. Saudade do quê? Do pepino, da cebola. Alho. Alho. Tá ruim. Aí eu fico imaginando, vamos ver aí qual que é o cardápio de hoje. Vamos comer pepino ao molho de cebola com alho. Hoje é um fricassê de cebola com alguns pedaços de pepino. E quer dizer, o cara tem saudade de algo que é mal. Então, é impressionante como algumas pessoas, quando elas começam a se afastar de Deus, elas começam a ter saudades do velho homem, mas elas desprezam os danos que elas tinham quando eram velho homem. Então ela fala assim, saudade do boteco, saudade de não sei o que lá, saudade quando... E o preço que era pago? De muitas vezes ter danos no corpo, a vergonha, a família destruída. Então tome muito cuidado, porque você pode estar passando hoje um tempo difícil, mas sinceramente, se você tem saudades do teu velho homem, da tua velha criatura, você está sendo roubada. Roubado por quê? Porque você ainda está conectado a só aquilo que dava um prazer carnal momentâneo e está se esquecendo dos danos. É a tática do ilusionismo de Satanás, de você ter aquela memória fraca para o mal que você vivia. Então, eles começaram a reclamar, o Senhor falou, existe suprimento. E aí vem o maná. Então o maná era uma provisão, caía toda manhã ali no chão, era junto como um orvalho, né? E a palavra fala que era como um pão de mel, parecia uma semente de coentro, não é isso? E aí eles tinham que recolher todos os dias. O interessante era a direção que Moisés deu. Olha, esse suprimento é só para esse dia. Então olha essa dependência, essa aliança que tem o povo de Israel com Deus. Se eles guardassem, ficaria podre. E ainda guardaram, né? Ainda desobedeceram. E o interessante nisso, Dani, é que o maná, a porção que eles podiam pegar era um gomer. O que é um gomer? É 1/10 do efa. É 1,75. Então seria quase 2 litros que eles tinham para comer. Imagine um grão que você come quase 2 litros, é algo que vai te dar sustento pelo dia, sem dúvida alguma. Então não sobrava, mas era uma medida boa, uma medida transbordante, porque era mais ou menos você comer hoje quase 2 quilos de comida por dia, de grãos. Então veja que era algo substancial. E com um bom sabor, porque falava que parecia pão de mel. De mel, Então, era algo também agradável. Não é à toa que no Pai Nosso já vemos essa referência, né? O pão nosso de cada dia. Ou seja, a cada dia, Deus tem um suprimento para os seus servos. Então, estava ensinando isso ao povo. A cada dia vai ter um suprimento. Jesus fala lá em Mateus 6:33, aliás, 6:25 até o 34, ele fala assim, por que vocês estão preocupados com o dia de amanhã? Cada dia traz o seu próprio mal. Por que vocês estão ansiosos? Então quer dizer, você tem que trabalhar, você tem que se preparar, você tem que se planejar, mas cada dia é um novo desafio. E Deus tem um suprimento para cada dia. No teu deserto, você não vai morrer. Só morre no deserto quem abandona o Senhor, porque o Senhor não abandona os seus filhos. Então, além do alimento, já se vê uma das leis que serão estabelecidas no Sinai, que é a lei de guardar o sábado, porque ele fala, no sábado vocês não vão descansar, vocês vão ter que pegar o alimento dobrado no dia anterior e não vai apodrecer. Então havia ali uma colheita dupla proposital, mas era uma única exceção, porque o guardar o sábado, que fazia parte da cultura do Antigo Testamento, isso não é mais visto no Novo Testamento,
por Jesus, ainda que a religião ela até hoje permanece com esse hábito, né? Não poderia ter trabalho. Então tinha que trabalhar, se preparar no dia anterior. Bom, chegamos agora ao capítulo 17. No capítulo 17 o povo pede água. É comida, é água, e a murmuração continua. E a balança pesando. E a balança pesando. Então nós chegamos o quê? Quando o povo pede água, ali na região já do Sinai, Moisés ele recebe uma direção de Deus e Moisés bate numa pedra. Aquela pedra no Sinai, ela começa a jorrar água e todo o povo é alimentado. Então nós vemos aí mais uma referência do Novo Testamento. Jesus Cristo, a pedra angular, né? A referência da rocha, da pedra, e que dela jorra água. Como é que pode, Bispo G, de pedra sair água? Pode, né? E o apóstolo Paulo fala de uma pedra espiritual que seguia o povo no deserto, e a pedra era Cristo. Então, realmente, era uma pedra espiritual preparada pelo Senhor no deserto para que eles pudessem saciar a sede, né? Interessante demais. E Jesus fala várias vezes sobre isso, de fluir rios de águas vivas do seu interior e que você não vai ter mais sede. Fala em João 4 para a mulher samaritana, fala em João capítulo 7 na festa da colheita, na festa dos tabernáculos, e lá no Apocalipse 21, né, versículo 6, quem ter sede, darei de beber da fonte da água da vida. Então olha essa referência, aquilo que os acompanha no deserto, sempre o Senhor preservando no momento de dificuldade. Chegamos agora ao grande desafio, e um desafio que não era esperado. Não foi igual os filisteus, que um desafio grande esperado. De repente, um povo terrível se levanta contra o povo de Israel no deserto. Vamos ler. Vamos lá, Êxodo capítulo 17, versículos 8 a 14. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se sentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. Então encontro com um povo chamado Amaleque. Amaleque é considerada a tribo nômade mais antiga, né, com esse hábito, né, de serem nômades e tal. E eles são descendentes de Esaú. Na verdade, Amaleque era neto de Esaú, né, com uma concubina. E a Esaú, lembrando que era irmão de Israel, não é? Então ele era irmão de Israel, lembrando, ou Jacó, né, o primeiro nome Jacó. Então houve todo aquele conflito, nós já estudamos. Então já existe ali um sentimento de competição, né? Nem competição, de disputa, e disputa violenta e bélica. Mas era um povo traiçoeiro, né, Bispo G? Povo traiçoeiro e um povo bem preparado, né? Então a gente vê, inclusive no livro de Números, viu Balaão a Amaleque. Amaleque é o primeiro das nações. E a palavra primeiro aqui é a palavra principal. Tem essa conotação. Então não era somente um povo traiçoeiro, mas era um povo bélico e muito forte. E de repente está Israel nessa provação, mal iniciando o deserto, e encontra um povo principal das nações para poder vencer. E atacaram por trás. Por trás. Não é? Traiçoeiramente. Então nós vemos aí uma profecia que há um grande livramento, a primeira guerra, o primeiro embate, e nós vemos aí o líder já aparecendo, né, o sucessor Josué, né, indo para a guerra. Então você vê que Josué já tinha, ele era príncipe de Efraim, né, e ele já tinha essa força, esse poder de ser um general, né, de conduzir uma batalha.
Agora, a vitória só foi possível pelo envio e pela cobertura. Não bastava ter o conhecimento de guerra de Josué. Por isso que nós vemos ali a referência de Moisés com as suas mãos erguidas. E enquanto ele estava com as suas mãos erguidas, o povo de Israel prevalecia contra os amalequitas. Então nós enxergamos que era um exército numeroso dos amalequitas. Um exército difícil. Porque o povo de Israel tinha mais de 1 milhão de pessoas, então também não era um exército pequeno. Mas também não era um exército preparado para a guerra. Então eles vêm por trás, ali tem aquele embate. Só que Moisés, ele já tinha 80 anos de idade. Não é? Suas mãos ali o tempo todo levantadas era algo muito complicado. Então nós vemos ali Ur e Arão sustentando as mãos para que a guerra tivesse vitória completa pelo povo de Israel. E vem uma profecia que Amaleque seria, né, aniquilada da história, seria esquecida. E realmente isso aconteceu. Nós vemos lá na frente Amaleque atormentando no período dos juízes. Nós vemos depois Saul tendo a oportunidade de cumprir essa palavra profética, mas ele não cumpre, ele poupa alguns. Entre eles um rei chamado Agag. Lembre desse nome, nós já vamos falar dele de novo. Lá na frente, os que restaram de Amaleque, eles afrontam Davi porque eles tomam uma cidade que Davi tinha ganhado como pagamento dos filisteus no seu tempo de mercenário. A cidade de Ziclag é tomada com as mulheres e tudo mais. Deus fala, pode recuperar Davi. Está lá em 1 Samuel 30. Davi recupera e extermina todos aqueles amalequitas. Mas o fato de sobrar alguns acabam lá na frente acaba tendo um grande problema lá na frente para Israel. Um problema chamado Amã. E isso já na época do Império Persa. Então fala que Amã era um agagita, o grande inimigo dos judeus. Então ele era descendente de Agag. Agag, o rei Agag. O rei Agag. Que Saul não quis matar. Mas Samuel foi lá e fez o serviço de uma forma bem agressiva, por sinal. Mas olha que interessante, Dani, porque, veja, mais pra frente, Mordecai, que é um benjamita da tribo de Saul, filho de Quis, quer dizer, da mesma linhagem de Saul. É ele quem vence o agagita. E quebra essa maldição hereditária. Quebra essa maldição hereditária. E ali, realmente, ainda fala que o rei Assuero autorizou os judeus a se defender e exterminarem. Mais de 75 mil pessoas foram exterminadas em todo o império. Então a gente vê algo muito forte, né, sendo quebrado e cumprindo a palavra profética. Né? A memória de Amaleque será apagada. Aí nós vamos para o capítulo 18. Moisés reencontra os seus filhos, Zípora, né? Eleazar era o filho mais novo, o mais velho Gerson. Jetro, que era um sacerdote. E ele fala, olha, Jetro, eu preciso de alguém que julgue o povo, me ajude. Jetro fala, não, esse povo, esse BO não é meu não. Né? Tirou dele da reta e falou, esse BO é teu. Não é? E aí ele dá um conselho, fala, olha, pega capitães de 1000, de 100, de 50 e de 10, levanta conselheiros. Então nós vemos ali, alguns conselheiros são levantados para ajudar nos casos de família, né? Dentro da organização do povo de Israel. Bom, para terminar, vamos para o capítulo 19, quando o povo finalmente chega ao Monte Sinai. Vamos ler. Vamos lá, Êxodo capítulo 19, versículos 17, 18 e 21. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o Senhor disse a Moisés, desce, adverte ao povo que não ultrapasse o limite até ao Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Então ali Deus já estabelece o limite da autoridade. É uma palavra-chave para esse capítulo. Reverência. Algo que infelizmente as pessoas têm se esquecido. Então ele fala, olha, o povo não pode ter contato comigo, o povo não tem ainda a maturidade, não tem a santidade, não tem condição. Você é o escolhido, o sacerdote, e não era assim, só Moisés, não tinha mais ninguém não. Moisés para subir até o monte. Bom,
O povo na hora já aceitou, porque quando o monte começou a abalar e fogo e não sei o que, melhor eu ficar quieto aqui, ficar na minha, vou esperar, deixa Moisés lá, que é o cara que já teve contato e tudo mais. Mas aqui há uma lei espiritual, existe um limite também entre o sacerdote e o povo. Fala, ó, nesse limite que você vai estabelecer, ninguém sobe. É meio tropa de elite, né? Ninguém sobe. Ninguém sobe aqui não. Só tropa de elite. Então quem subiu foi Moisés. Então nós temos que entender que existe sim uma hierarquia no mundo espiritual e também aqui, como igreja. Existe um limite entre o sacerdote e o povo. O sacerdote não é sacerdote à toa. Ele é eleito, é escolhido, é ungido, tem envio e tem a maturidade para estar mais próximo de Deus porque foi experimentado. Então tenha temor às autoridades, como fala lá em Romanos 13. Concordando ou não concordando, tendo opinião contrária ou não, nós devemos respeito a todas as autoridades estabelecidas por Deus. Na próxima aula nós vamos falar sobre as leis do Sinai, capítulos 20 em diante. Antes de ir para a revisão, quero te dar a dica Gospel Bay de hoje. E a dica é a Bíblia Apostólica, edição comemorativa, 40 anos do ministério do apóstolo Estevam Hernandes, o primeiro apóstolo do Brasil. Então nós temos aí um encarte com a história do mover apostólico do Brasil, 40 estudos, 40 ministrações de ofertas, 40 perfis de personagens, dicionário apostólico com mais de 500 palavras, mais de 5.000 notas de referência, mapas coloridos, tabelas históricas de referência, enfim, é uma Bíblia completa de estudos. Tanto para você que já é estudioso e pregador, como para você que está iniciando a sua caminhada no Evangelho. Então, acesse agora o site gospelbay.com.br. Tem uma promoção te aguardando, pagamento facilitado e você recebe com toda a comodidade em tua casa. Gospel Bay é a loja virtual oficial da Rede Gospel de televisão. gospelbay.com.br. Sua compra com segurança e entrega pontual. Os melhores preços com pagamento facilitado em todos os cartões. E ainda a fácil navegação pela sua loja cristã virtual você só encontra no gospelbay.com.br. Vamos revisar a aula de hoje, Em Busca do Sinai. Na aula de hoje, estudamos o capítulo 13 a 19 do livro de Êxodo, período de 2 meses da saída do Egito até o Monte Sinai. Êxodo capítulo 13, povo de Israel deixou o Egito com riquezas, caminharam em direção ao Sinai para não afrontarem os fortes filisteus em direção a Canaã. Vimos que a coluna de fumaça e de fogo são referências ao Espírito Santo. Êxodo capítulo 14, Deus destruiu o exército nas águas do Mar Vermelho, após o povo passar pelo mar aberto sobrenaturalmente. Êxodo capítulo 15, após comemoração do povo, as águas de Mara foram curadas. Êxodo capítulo 16, Deus começou a enviar diariamente o maná no deserto, como um pão que desce dos céus a ser recolhido e consumido diariamente. Êxodo capítulo 17, Israel venceu os amaldiçoados amalequitas que atacaram pelas costas do povo. Êxodo capítulo 18, Moisés organizou os conselheiros do povo. Êxodo capítulo 19, por fim, o povo chegou ao Sinai e Moisés subiu ao encontro com Deus. O Escola de Profetas é a teleaula do Centro de Estudos Apostólico. Nós temos cursos de formação na palavra, formação ministerial e formação pessoal, cursos presenciais em todas as nossas sedes estaduais. Acesse o site ceapostólico.com.br. A sede do CEA fica na Avenida Lins de Vasconcelos, 1310, no Cambuci. Venha estudar. Confira agora a agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico.
Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.